uma. Estava gravando, agora começou. Dentro do Clube Cirurgia Dermatológica, nós temos uma premissa, que é trazer segurança para você que trabalha com cirurgia dermatológica, para executar os seus procedimentos, para curar pacientes com boa técnica, te trazendo segurança para a prática, né? Nós temos os nossos cursos dentro do Clube Cirurgia Dermatológica. Muitos aqui são da nossa mentoria, né? Mas temos também o cirurgia dermatológica do dia a dia. E eu já quero te dar as boas-vindas, né, para você que está aqui. Muito bem. Pessoal, alguém aqui já fez o retalho de tubarão? Alguém que está aqui já fez esse retalho de tubarão? Eu quero dizer que esse retalho não é um retalho muito antigo, tá? Ele é um retalho que tem uma descrição mais recente. Ele é um retalho fácil de ser realizado, mas ele é feito numa área côncava do nariz um pouco perigosa do ponto de vista vascular. E a gente vai aprender a realizar esse tipo de retalho aqui hoje. Na verdade, o que eu vou mostrar são as métricas, o raciocínio, o movimento, eu vou mostrar o artigo da descrição desse retalho, né? E a reprodução que nós fizemos. Então, senta aí, presta bastante atenção nessa aula, porque a lesão que vocês vão operar comigo hoje é uma lesão pititinha, é um CBC nodular, é uma lesão primária, e a gente vai ver que a gente abordou nos mínimos detalhes, né? Já quero adiantar, ó, a sala está ficando cheia agora, já temos aí, vamos beirar 40 pessoas, mas já quero adiantar que nós aqui do Clube Cirurgia Dermatológica não chamamos cirurgia dermatológica de pequena cirurgia, tá? A gente chama de cirurgia dermatológica, porque você vai ver que aqui é cheio de detalhes. A gente vai mapear a lesão com dermatoscópio, a gente vai dar a margem milimétrica, a gente vai medir o nosso retalho, a gente conhece a anatomia local, então a gente vai fazer um retalho, vocês vão ver como é que vai ficar esse retalho. Espero que vocês gostem. E é isso, sempre chamem de cirurgia dermatológica, tá? Evitem o nome pequena cirurgia. Deixa a pequena cirurgia quando for pequena cirurgia mesmo, tá? Aqui hoje nós vamos falar de cirurgia dermatológica. Tem alguém aqui que está animado para a gente fazer essa nossa aula de hoje? Eu estou bastante animado. A Gabriela. Então, bora lá. Ó, ninguém aqui fez o retalho de tubarão? Ninguém respondeu, né? Então, eu imagino que não. Então, deixa eu colocar aqui para a gente começar a nossa aula. Estão vendo a minha tela? Deem o feedback para mim se estão vendo a minha tela. Boa, boa, boa. Com esse nome chique não, né, Marcelo? Marcelo aí. Tem o tubarão, tem o golfinho, né? O golfinho não existe. O golfinho a gente fez um recente, colocou até no grupo nosso da cirurgia dermatológica, da nossa mentoria, mostrando do golfinho. Pessoal, olha só, né? Então, o que que a gente ensina aqui no Clube Cirurgia Dermatológica para você que está chegando agora, né? A gente ensina essa abordagem dessas lesões, abordagem clínica, cirúrgico, pós-operatório. O que eu quero que você entenda, né? Quando eu abordo um paciente como esse, que chega com essa pequena lesão aqui na região do nariz, né? O paciente fala assim, ó, olha, doutor, eu vim por conta de uma pinta, uma pequena pinta. Então, o paciente, ele vem preocupado com essa lesão, obviamente. Eventualmente, essa lesão já até sangrou, né? Porque ela é bem vascularizada, a gente vai ver dermatoscopia. Mas ele fala, olha, eu estou preocupado com essa pinta e ela vem crescendo, eu notei surgimento nos últimos meses, isso está me preocupando. Sabe por quê, doutor? Porque eu já tirei eu já tirei câncer de pele, o dermatologista na época falou para eu ficar atento às lesões e eu observei que essa lesão está crescendo. Então, o que que você vai fazer? Primeiro de tudo é o raciocínio. Essa é uma paciente acima dos 45 anos, obviamente, é uma paciente de sexo feminino. A área é uma região exposta, é a área H da face, né? Alto risco de recidiva dessas lesões, inclusive. Então, tem uma área de alto risco, né? Região do nariz. Tem epidemiologia que fala que até 2/3 das lesões de câncer de pele não melanoma na região da face surgem no nariz. Então, é uma região de alta incidência de câncer, a topografia anatômica, uma paciente com a idade e com o histórico, né, pessoal pregresso, né, patológico, que também corresponde a esse risco. Então, a gente, no primeiro de tudo, tem que raciocinar sobre essa
esse valor preditivo dessa paciente ter ou não câncer de pele, que aqui é muito alto, né? Considerando todos os fatores que essa paciente traz dentro de si. Então, ao invés da gente já sair examinando essa paciente, né, afobado, não, vamos prestar atenção nos detalhes que todo exame traz para a gente, né? Então, uma lesão aqui próximo da asa do nariz, olha só aqui de frente, né? Então, todos os registros, né? Ali mais ou menos a 45 graus. Opa! Aqui a lesão na região do nariz da paciente. Mais uma vez, mais uma foto, né? E aqui eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Percebam que essa lesão, ela é uma lesão numa área assim, ó, capciosa, tá? Uma área perigosa. Sabe quando você pega uma colher? Você pega uma colher, você tem a parte do fundo, né? Aquela parte do fundo, imagina uma colher sem nada. A parte funda da colher, a gente chama, quando a gente olha de frente, né? A gente chama aquela região de região côncava. E quando a gente vira aquela colher e olha a colher de costa, a gente olha uma área convexa. Então, qual que é o perigo aqui? Nós estamos diante de uma área, ó, côncava, né? Então, eu estou olhando aqui, ó, a colher na parte do fundo, né? Então, essa região aqui, ó, essa região côncava é uma região de difícil execução de cirurgia dermatológica. Vocês sabiam disso? Por ser uma área difícil de execução de cirurgia dermatológica, muitos de vocês, né, não fazem esse caso, não abordam essa ferida. E com razão, porque não tem segurança para fazer isso, né? E ainda, né? Quem é aqui do CCD, quem já faz parte da nossa mentoria, dos nossos grupos, sabe que nós utilizamos, né, quando vamos abordar essas lesões na região da face, primeiro, de uma inspeção das áreas de unidades estéticas. E aqui, ó, eu vou desenhar de forma breve alguma dessas áreas, tá? Então aqui nós temos o sulco, né? Sulco que divide essa região infraorbital da região bucal. Aqui a gente tem a parede do nariz da nossa paciente. A gente tem a asa, columela. Nós temos aqui a ponta do nariz da paciente. Opa, essa ponta ficou feia. Nós temos aqui a ponta do nariz da paciente, a asa, né? A parede nasal, o dorso nasal. Então a gente tem algumas estruturas. E aí, pessoal, quando nós iremos, né, mapear essa lesão com dermatoscópio, a gente entende uma coisa. A gente entende que, embora na macroscopia essa lesão ocupe de forma majoritária a subunidade da asa, quando eu colocar a margem aqui, o que vai acontecer, hein, gente? Quando eu der margem aqui para essa lesão? Olha só, quando eu der margem aqui para essa lesão ela vai gerar comprometimento de mais de uma subunidade estética aqui da região a ser operada, tá? Sem sombra de dúvidas. Então aqui, minha gente, o que nós temos? Um desafio, né? Porque uma lesão para o paciente que era uma lesão pititinha, para nós se torna um desafio. Porque, primeiro, está dentro de uma área côncava da região da face. Segundo, essa lesão, quando a gente der as margens aqui em cirurgia dermatológica convencional, a gente vai ver que há o comprometimento da região da asa, há o comprometimento dessa região infraorbital e há o comprometimento da região da parede. Então, nós temos uma ferida complexa para reconstruir, tá? Área côncava, ferida complexa, mais de uma subunidade. A gente está caçando aqui problema, né, para reconstrução. Então, durante o exame físico do paciente, a gente já começa a contar para o paciente que essa é uma região delicada de ser operada, essa é uma região que muito provavelmente vai exigir que nós realizemos uma reconstrução mais complexa, um retalho ou um enxerto. Então, não é um procedimento simples. Às vezes o paciente fala assim, nossa, tira essa verruguinha aqui. Enfim, é um carcinoma, né? Então, tem toda uma abordagem que nós sabemos muito bem, né, de como deve ser feita a abordagem dessa lesão, que a gente tem que explicar para o paciente, se colocando no lugar dele, obviamente, então explicando de uma forma educada, polida, de fácil acessibilidade para o paciente. Dentro da nossa mentoria, a gente já teve a oportunidade de dizer como a gente ensina para o paciente o que isso é um câncer de pele, como que a gente diz para ele como que é a cirurgia, a reconstrução, enfim, a gente tem aula disso, inclusive. Então aqui, pessoal, a gente tem que somar complexidades na hora de conversar com o paciente sobre o diagnóstico e sobre a abordagem cirúrgica. E aí vamos para a dermatoscopia. A gente tem um flash aqui da dermatoscopia, mas ó,
Alguém tem dúvida dessa lesão aqui? O que que é essa lesão, hein? Qual que é o diagnóstico aqui? Olha só que lesão bonitinha, né? Quando você bate o olho nessa lesão, você fala assim: nossa, isso aqui é o arroz e feijão da cirurgia dermatológica, né? Então você olha isso aqui e você fala assim: nossa, é um CBC lindo. Mais lindo se esse CBC tivesse na fronte, mais lindo se esse CBC tivesse no braço, né? Mais lindo se esse CBC tivesse em qualquer outra região. Mas ó, tá numa área côncava, uma área de junções de subunidades estéticas, né? Então, pessoal, nós temos aqui, ó, um grande vaso arboriforme, né? Bonito aqui, né? Um pequeno glóbulo aqui. Então, assim, nós estamos diante de uma lesão compatível com carcinoma basocelular. E aqui, gente, aparentemente, né? Aparentemente, isso aqui é uma lesão que histologicamente vai estar bem delimitada, porque clinicamente ela está muito bem delimitada, né? É uma bolinha, tá? Então é de fato uma bolinha aqui. Então, se a gente estivesse fazendo uma cirurgia com controle micrográfico de margens, certamente eu daria uma margem aqui de 1 milímetro aqui, muito rente essa lesão, e provavelmente, tá, gente? Eu não posso assegurar isso, mas provavelmente a gente terminaria essa cirurgia aqui com uma margem de 2 milímetros, tá? Mas não é a nossa realidade, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Cirurgia guiada por dermatoscopia. E aí, qual que é a limitação da cirurgia guiada por dermatoscopia nessa região? A limitação é que a margem ela vai ficar grande, né? A margem vai ficar grande. Por que que vai ficar grande? Porque a gente tem que fazer uma margem aqui de 4 milímetros, né? E aí, pessoal, nós fomos lá e fizemos a margem, tá? Aqui eu já quero mostrar para vocês não tem uma foto lateral, mas quando eu estiver cortando, vocês vão ter uma noção da margem que a gente deu. Mas, ó, além dessa lesão aqui, ó, além dessa lesão aqui, essa paciente tinha uma outra lesão aqui, ó, uma outra lesão pititinha nessa região. Só que, pessoal, olha só, quem acha que dá para abordar as duas lesões ao mesmo tempo, digita um. Quem acha que não, digita 2. Quem acha que dá para abordar as duas ao mesmo tempo, digita um. Quem acha que não, digita 2. Muito bem, temos aqui aqui em Minas fala assim, pau a pau, tá pau a pau, né? Muito bem. Pessoal, a resposta é de que dá para operar essa lesão, sim, é conjunta, tá? Então, daria com certeza para a gente fazer uma abordagem específica aqui ao mesmo tempo fazer uma abordagem específica aqui. Vocês já poderiam me ajudar? Que tipo de retalho, né, a gente faria nessa lesão? Aqui é mais uma vez um CBC nodular, ó, um pequeno CBC nodular aqui. O que que a gente poderia fazer nessa região que fica muito legal e a gente vem gostando muito, né, de fazer dentro da nossa mentoria, discutir. Até a Inayara, que está aqui, postou um caso que ela fez um VY, né? Ó, golfinho de um lado e tubarão do outro. A Mariana, golfinho de um lado e tubarão do outro, seria uma possibilidade, né? Então, assim, aqui daria para fazer, né, gente? A gente poderia fazer um pequeno VY, né, nessa topografia, sem sombra de dúvida, ó. Um pequeno VY aqui cairia bem, tá? Mas enfim, deixa eu já dizer uma coisa para vocês. Nós não fizemos as duas lesões ao mesmo tempo, embora fosse possível. Sabe por quê? Essa paciente tinha um fator muito importante aqui, né? O cognitivo dessa paciente era totalmente preservado, tá? Mas essa paciente tinha tremores relacionados ao Parkinson, tá? Então, essa paciente tinha tremores relacionados ao mal de Parkinson. Então, olha só, se essa paciente tinha tremores, eu com certeza terei dificuldade para fazer as duas lesões, tá? Eu já vou ter muita dificuldade aqui, vocês vão ver o tremor dessa paciente, mas isso aqui é cirurgia real, tá? Isso aqui é vida real, mas eu vou mostrar para vocês as limitações que nós tivemos para executar essa cirurgia, tá? E o resultado final que nós obtivemos. Então, bora lá. Agora, a segunda pergunta para quem está acompanhando a gente aqui é assim, ó. Se você fizesse essa cirurgia, né? Essa cirurgia dessa região côncava que eu falei, qual seria o maior medo de você? Qual o maior medo que você teria aqui? Qual o maior medo? Fala assim, Matheus, eu tenho medo dessa região, porque é uma região que tem isso. Qual o medo que vocês teriam aqui de abordar? Sangramento, ô Mariana, sangramento, vaso, muito bem. Artéria angular, né? Então, o que que a gente tem que raciocinar, né, gente? Vamos raciocinar aqui. Olha só.
É uma lesão bem delimitada, é uma lesão clinicamente compatível com o CBC nodular, né? Se ele tiver alguns outros componentes histológicos, com certeza o que está predominando aqui é o subtipo nodular, porque clinicamente é uma lesão bem delimitada. A dermatoscopia me confirma isso, né? Que é uma lesão bastante sugestiva de se tratar um CBC nodular. Então, essa é uma lesão que, na maioria das vezes, quando primária, pouco tempo de evolução, ela está restrita à região da derme, derme profunda e região do subcutâneo, tá? Então, olha só, o que que nós sabemos, né? Esses vasos que a gente tem medo, esses vasos, eles se situam numa região bem mais profunda, tá? Obviamente que desses aqui tem um que eu vou lesar. Qual eu vou lesar, hein? Vocês acham que eu vou lesar um angular? Vocês acham que eu vou lesar dois a nasal lateral? Ou vocês acham que eu vou lesar três? Perdão. Vocês acham que eu vou lesar um ou dois? O que vocês acham que eu vou lesar aqui? É certeza que eu vou lesar isso, tá? É certeza. Vocês acham que eu vou lesar angular ou vocês acham que eu vou lesar essa nasal lateral? O que vocês acham, hein? Quem já operou essa região, quem já viu nossas discussões, sabe disso. Quem que a gente vai lesar aqui? A gente vai lesar essa aqui, gente, ó. A gente vai lesar a artéria nasal lateral. Sabe por quê? Ela passa muito superficial nessa região. Às vezes, no início do CCD, teve uma colega nossa que foi fazer um punch nessa região e ela lesionou a artéria nasal lateral e sangrava bastante. Ela teve dificuldade para conter o sangramento. Mas aqui, pessoal, é meio que inevitável, tá? Eu sei que essa artéria nasal lateral ela é mais superficial do que a artéria angular, né? Então, eu já entro sabendo que terei algum problema com sangramento. E aí, olha o meu raciocínio, né? Bom, se eu sei que terei problema com sangramento, o que vocês acham que eu vou precisar para conter esse sangramento aqui? Então, a gente está fazendo planejamento cirúrgico, né? O que eu vou precisar para conter esse sangramento? Vocês acham que cautério pode ser suficiente? Vocês acham que usar ponto em X, né, um ponto hemostático, é suficiente? O que a gente tem que ter, então, em mãos, né? Então, o que eu tenho que pensar? Se eu não tenho um bom cautério para fazer esse procedimento, gente, eu vou passar dificuldade, né? Se eu não tenho um ponto absorvível aqui para fazer um ponto em X nesse vaso, eu também vou ter alguma dificuldade. Então, a gente se planeja, a gente antevê o problema. E aí, olha que interessante. Quando você antevê o problema, você prevê que aquilo pode acontecer, isso te traz mais segurança. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para a galera que já é principalmente da mentoria. Depois do planejamento dos procedimentos, você tem mais segurança para fazer cirurgia dermatológica? Tem mais segurança para operar? Depois que você planeja área de risco, sangramento, o que eu vou fazer? Ó, muito mais, muito mais. O que eu vou fazer caso tenha alguma intercorrência que eu já estou prevendo que vai acontecer, né? Então, a gente tem que trazer esse conhecimento, porque trazendo esse conhecimento, a gente consegue ter mais segurança. Medo a gente sempre vai ter, mas a gente vence a insegurança com conhecimento. Então, aqui eu sei que vai acontecer isso, né? Eu sei que essa paciente vai ter um sangramento ali por conta dessa nasal lateral. Muito bem, vamos para a cirurgia, né, gente? Ó, olha lá, o que eu falei para vocês do tremor? Olha o tremor aqui, né? Então a gente tem dificuldade nesse tremor da paciente, mas ó, eu vou deixar a cirurgia correndo porque eu vou narrando alguns pontos importantes. Aqui, eu entro com a lâmina de bisturi a 90 graus, tá? Então eu estou entrando a 90 graus com a lâmina de bisturi. Obviamente eu já fiz anestesia aqui, fiz anestesia local. Sedar seria uma opção, Luísa. Seria uma opção. Certamente sedar seria uma opção. Só que o problema, não tínhamos anestesista disponível nesse momento, tá? Então, sedar seria a melhor opção, inclusive, para paciente. Não tínhamos anestesista, fizemos com o que a gente tinha ali, né? Muitos de vocês têm possibilidade de fazer o procedimento com anestesista? Eu tenho possibilidade de fazer com anestesista em muitas cirurgias, tá? Nessa em específico, eu não tinha, tá? Ansiólise oral não, a ansiólise oral não tira esse tremor, tá? Então teria que ser sedação mesmo, endovenosa. E aí a gente faz sedação endovenosa junto com anestesia local, tá? Muito bem. Aqui nós não tínhamos a opção de fazer sedação endovenosa, fizemos só anestesia local. E anestesia local a gente fez aquele famoso 1 para 1. Um volume
de lidocaína com vaso e um volume de soro fisiológico, tá? Fizemos a solução, infiltramos anestésico na região e ó, lâmina a 90 graus. Depois que eu entro com a lâmina a 90 graus, né, a gente está delimitando a lesão. Quem é do CCD sabe, eu estou delimitando a ferida, né? Depois que eu delimito a ferida, eu uso o meu ganchinho e aí eu vou com o ganchinho, aqui eu estou usando um ganchinho de guiles, mas poderia ser um ganchinho de agulha rosa. E o ganchinho, ele vai ser útil porque ele vai expor a profundidade para que eu tire a lesão na margem profunda com a tesoura. E aqui, ó, eu estou mostrando para vocês, né, depois de tirar a lesão, ó, estou mostrando para vocês as margens, ó, olha as margens da ferida, né, da lesão, perdão, ó. Então a gente tem aqui a lesãozinha nessa região, então uma pequena lesão e nós temos aqui as margens, tá? Ó, as margens dessa lesão. Bom, a margem ficou muito bem delimitada. Agora eu quero saber da profundidade. Olha aqui a profundidade, ó. A profundidade, ó, isso aqui é subcutâneo profundo, tá, gente? Então aqui, ó, nós estamos já diante de um subcutâneo profundo. Até agora eu não lesei a nasal lateral, porque eu não tive um sangramento aqui que eu esperava. Mas aqui nós estamos diante de um subcutâneo profundo. E aqui, ó, a gente já está bem profundo nessa região da asa do nariz, da transição com a parede, chegando aqui para essa região mais lateral, né, do sulco nasolabial. Bom, estamos num plano aqui ok, tá? O plano de dissecção. Caí, mas ouvi sua resposta. Imagina, Luísa. Estamos num plano de dissecção ok. E aqui eu quero mostrar, olha só o tremor da paciente, né? Tá vendo, ó? Olha, gente, olha que difícil. É um procedimento difícil você operar um paciente com esse tipo de tremor, olha só. Então, eu gostaria que vocês levassem tudo isso em consideração quando vocês forem operar o paciente, né? Então veja se esse paciente não tem um tremor como esse, veja se não é um paciente muito agitado, veja se não é um paciente que usa anticoagulante, usa algum fitoterápico que tem ação anticoagulante, né? Se ele está hipertenso, se ele tem uma hipertensão, como é que está essa hipertensão? Se está bem controlada, se não está, se fuma, se não fuma, enfim. Então tudo isso tem que ser levado em consideração para que o procedimento cirúrgico seja o melhor possível, tá? Aqui nós julgamos que sim, seria possível fazer o procedimento com essa paciente com esse tremor. Obviamente que não comigo sozinho, né? A gente operou em conjunto, foi eu e a Bruna. Então, assim, estávamos de duas pessoas, a gente tinha segurança para fazer o procedimento, a gente encarou o procedimento, tá? Muito bem. Agora eu quero mostrar para vocês a complexidade da ferida operatória. Aqui a gente pode usar a nossa imaginação para fazer reconstrução, tá? Então a gente pode usar a nossa imaginação. A nossa imaginação, nesse momento, pairou acima de um retalho chamado Shark Flap, que é o retalho de tubarão, tá? Quem já viu o retalho de tubarão aqui? Não estou falando não perguntando quem fez. Quem já viu fazer esse retalho de tubarão? Alguém já viu fazer? Já viu como funciona? Ó, o Zé Fábio, não sei. Não, muito bem. Ótimo. Então, pessoal, o que que a gente vai fazer? Eu vou encerrar a aula por aqui e semana que vem eu passo para vocês o retalho de tubarão, tá bom? Um abraço para todos. Tô brincando. A Bruna já. Tô doida. A Bruna já me mandou aqui. Já zangou comigo, né? Ó, vocês não ligam não, porque, enfim, vocês já me conhecem, né? Então aqui, pessoal, ó, o paciente com um tremor, até o Luiz está aqui, hein? O Luiz está no plantão e está aqui, muito bem. Então, essa é a ferida operatória. E aí, o que que eu quero dizer para vocês? Nós planejamos um retalho de tubarão. Eu vou mostrar brevemente. Poderia usar um bilobado aqui, sim, sem sombra de dúvida. A gente pode usar a imaginação aqui, Julie. A gente pode usar a imaginação. Poderia fazer uma rotação, poderia fazer um bilobado, tá? Mas nós por ter pela ferida operatória ter cometido dor, parede, asa e essa porção lateral do sulco naso geniano, a gente optou por fazer um retalho de tubarão, porque ele fica muito bem posicionado aqui, tá? E eu também queria trazer um retalho de tubarão para vocês, né? Então é isso. Eu gosto muito desse retalho. Já tive a oportunidade de fazer esse retalho algumas vezes, tá?
Então, assim, ficou bem bacana. Enxerto é uma possibilidade? Sem sombra de dúvida, tá? Excelente pergunta. Eu tirei há 3 anos atrás um SEC na região, nessa mesma região, numa paciente de 42 anos, uma paciente jovem. E era um SEC pititinho, e eu fiz com guiado por dermatoscopia, eu botei um enxerto. Sabe qual é o inconveniente do enxerto aqui? Alguém sabe qual que é o inconveniente do enxerto aqui? O paciente ele perde a asa. Então ela ficou com uma assimetria e fica uma retração e fica uma assimetria aqui, ó. É, fica uma depressão, exatamente. Então fica assim, fica feio, né? Fica horroroso. Mas o paciente está curada, super bem com isso, já aceitou essa assimetria, tá tudo certo, tá? De que região tiraria a pele para o enxerto? Bom, aqui variável, né? Você pode tirar dessa região retroauricular, pré-auricular, são as áreas para essa topografia aqui que eu tiraria, tá bom? Mas existem variações. Eu tiraria ou pré-auricular ou retroauricular. Tenderia a tirar da região retroauricular, tá bom? Excelente. Ó, e de onde que a gente tirou, né? Então, ó, o Shark Island é um retalho aí pediculado que eu vou mostrar para vocês. E aí, os artigos, pessoal, ó, fiquei em pânico nesse sábado. Uma paciente com retalho no nariz, o cirurgião oncológico usou o tecido do couro cabeludo. Já imagino que, não sei, né? Então, assim, difícil, vai nascer cabelo, né? Poderia usar tecido de outro local, né? Dependendo do tipo de enxerto que ele fez, pode ser que suma o cabelo, tá? Se ele tirou bem ali, desbastou bem a derme, mas deve ser ter sido pele total. Eu imagino que com certeza deve ter sido pele total. E aí vai nascer cabelo mesmo, discromia, nasce cabelo, enfim. Então aqui, pessoal, é uma opção, depilação a laser é uma opção. Então aqui, pessoal, ó, esse tipo de retalho. E aí eu quero mostrar para vocês a importância da gente estar num ambiente de discussão de cirurgia dermatológica, a importância do CCD, né, do Clube de Cirurgia Dermatológica, do Cirurgia Dermatológica Dia a Dia, mentoria. Porque, ó, quando você vê a foto, você tem uma noção. Quando você vê a discussão, explica, eventualmente até no seu caso, a gente tem uma outra percepção da cirurgia, né? Então aqui é um subtipo histológico agressivo, né? Esclerodermiforme. Aqui foi feita cirurgia de controle de margens, tirou a lesão. Olha o defeito, parece um pouquinho com o nosso, mas esse defeito ele é um pouquinho mais abaixo, então aqui é um pouquinho mais próximo da região da inserção da asa. E aí, ó, foi desenhado, aqui ele mostra a descrição, né? O focinho do tubarão. A gente vai ver isso. Então ele está medindo o focinho do tubarão e aqui ele viu que o focinho do tubarão media 0,8 centímetros, né? Ou 8 milímetros. Aí ele mede o focinho do tubarão lá em cima, desenha o retalho de tubarão e aí alguém está entendendo o que vai acontecer aqui ainda? É uma imagem, isso aqui é uma figura. Isso é uma limitação muito grande, né? A gente olha e às vezes fica meio perdido do que pode estar acontecendo ali com aquela imagem. Só que quando você vê um vídeo, uma explicação, fica diferente, né? Então, olha só, até aqui tá difícil entender o que vai acontecer, mas ó, parece que vai melhorar, mas não melhorou tanto, né? Fez uma dissecção aqui e depois, ó, parece que desceu uma parte do retalho, né? Fez uma rotação, a outra parte subiu e aí fechou maravilhosamente bem, né? Alguém consegue compreender o que foi feito aqui nessa cirurgia ou tem alguma dificuldade? Eu, no início, né, do estudo da cirurgia dermatológica, da realização dos procedimentos cirúrgicos, tinha dificuldade. Então, eu imagino que a dificuldade ela possa estar presente na vida de muitas pessoas, principalmente quem está no início, se habituando à rotina dos retalhos, né? Enfim, ó, sempre tenho, vendo somente a imagem. Exato, Zé Fábio, isso é muito frequente, principalmente quando a gente tem retalhos conjugados, aí a gente tem muita dificuldade mesmo, tá? Mas vamos lá, vamos entender como foi feito esse procedimento, né? Olha que resultado fantástico, né? Fabuloso, né? Resultado sensacional aqui do retalho que foi feito, né? Olha, claro, né? Assim, sempre a gente tem que olhar com olhos de ver, tá? Quando a gente vê os livros, a gente vê uma cicatrização fenomenal, né? Até questionei o Percy recentemente, que o Percy opera na Austrália, né? Ele é brasileiro e está na Austrália. Eu falei, Percy, seus pacientes aí têm boa cicatriz? Aí ele falou assim, a cicatriz aqui maravilhosa, tem hora que eu nem acredito que a gente operou o paciente. Então a cicatriz, ela tem
muita influência do padrão racial, né? Então, quando a gente vai aproximando do sul do Brasil, a gente encontra um processo de cicatrização melhor relacionado ao fototipo. Quanto mais miscigenado é a população, né, nas outras regiões principalmente, a gente encontra um padrão de cicatrização um pouco diferente, uma predisposição maior à cicatriz hipertrófica, hipercromia, formação de TREP. Então a gente sempre tem que levar isso em consideração. Os livros, quando a gente vai estudar, a gente sempre vai vendo esse padrão se repete, né? Paciente fototipo baixo, fototipo 2, né? Fototipo 1, enfim. Então a gente vê os processos cicatriciais muito mais bem consolidados nesse padrão de pele. Essa nossa paciente, ela não era bem a paciente do livro, mas também era uma paciente com bom processo de cicatrização. Eu esperaria aqui pelo fototipo um bom processo. Muito bem. Ó, o retalho de tubarão é um VY com ponta para rotação. Júlio, o retalho de tubarão é um VY, a cauda ela é um VY e o focinho ele é uma rotação. Aí você fecha a boquinha. A gente vai ver isso aqui, tá? Mas é isso aí mesmo. Então aqui, ó, eu estou desenhando o retalho de tubarão e, ó, como eu não tinha, né, o azul de metileno, não tinha caneta aqui para fazer a marcação, eu fui com o que tinha, né? Eu fui com o sangue da paciente mesmo. Então eu peguei ali uma pinça Kelly, molhei a pinça Kelly aqui no sangue, ó, desenhei aqui o retalho. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Então, o que que eu quero mostrar aqui para vocês? Ó, olha só. Nessa ferida operatória, nós estamos diante de um comprometimento da asa, nós estamos diante de um comprometimento da parede do nariz e nós estamos diante de um comprometimento dessa região mais lateral aqui ao sulco nasolabial da paciente. Então, é uma ferida complexa. O que é o retalho de tubarão, né? Olha o retalho de tubarão. A gente vai sair, aí eu posso sair aqui em cima, ou eu posso sair um pouquinho mais embaixo. Nesse caso, eu quis sair um pouquinho mais embaixo, tá? Mas isso é meio que invariável. Se você sair daqui de cima, essa ponta ela tem que andar mais para chegar aqui embaixo. Então eu quis sair um pouquinho mais aqui, ó, para a pontinha rodar e chegar aqui. A gente vai aprender o que vai acontecer aqui. Então essa ponta, que eu vou chamar de A, ela vai vir até mais ou menos aqui, ó, até a linha, tá? Então essa ponta, ela vai rodar para lá. Muito bem. Quando essa ponta rodar para lá, ela vai gerar um espaço aqui, ó. Vocês não concordam comigo que ela vai gerar um espaço? Esse espaço, ele vai ser preenchido por esse retalho que vai avançar. Então aqui, pessoal, o que que nós temos? Ó, esse retalho vai rodar e aqui eu vou criar um ponto de separação, de segregação entre essas duas partes, porque é o espaço de movimento da rotação e essa outra parte aqui de baixo, ó, que está com sangue aqui em cima do sulco, ela vai avançar. Quando essa parte avançar, ela vai fechar essa partezinha aqui de cima e ela vai fechar essa pequena parte aqui de baixo, tá? Então ela vai fechar tudo isso aqui, ó. Ela avança para fechar isso aqui de branco e aqui que eu vou colocar de azul é a parte que o retalho de rotação vai fechar. Vocês estão vendo isso? Então aqui, gente, eu tenho nada mais, nada menos do que um movimento de rotação conjugado com um movimento de avanço. E ambos, tanto a rotação quanto o avanço, tem pedículo que a gente chama de randomizado. Matheus, o que é pedículo randomizado? Vamos lá, vamos desenhar aqui o retalho, ó. Olha só que legal. Ó, vou desenhar aqui o meu tubarãozinho. E aí, o que a gente vai chamar aqui, ó? Eu vou chamar isso aqui, ó, de focinho. Eu vou chamar isso aqui, ó, de cauda, tá? Então aqui, ó, vou colocar mais fácil. F de focinho, C de cauda e esse B aqui é de boca do tubarão. Então o que que vai acontecer? O focinho, ele vai fechar aqui para dentro e a cauda, ela vai avançar aqui para dentro. Então a gente vai ter um movimento de avanço e aqui um movimento de rotação. Só que aí, como que eu faço isso, né? Gente, não tem como ser mais didático do que isso aqui, hein? Olha só, como que eu faço isso aqui na prática, né? Eu vou descolar isso aqui, ó. Eu vou cortar essa região aqui, ó. Deixa eu desenhar de vermelho. Eu vou descolar, eu vou cortar aqui, ó. Eu vou cortar, cortei até aqui. Aqui eu vou cortar, sabe por que que eu corto aqui? Porque eu quero desenhar como se fosse a junção ali da parede nasal com o sulco que vem passando ali do lado. Então eu corto essa região. Isso aqui, ó, isso aqui em amarelo
ele vai funcionar como se fosse uma ilha. Por que uma ilha? Porque eu vou deixar um pedículo randomizado aqui, ó. Então eu vou ter um pedículo aqui na região inferior. Esse pedículo, ele é muscular e ele vai ser um ponto de ancoragem. Aí esse ponto de ancoragem vai fazer com que esse retalho rotacione para um lado para o outro, formando como se fosse uma dobradiça, tá? Quando a gente faz esse movimento, essa pontinha aqui, ó, que é A, ela vai chegar aqui, ó, que é a linha, tá? Se essa pontinha A tivesse aqui, ó, eu vou colocar B, até chegar em A, a gente teria um movimento aqui de mais ou menos 90 graus, tá? Então, os artigos falam que às vezes essa dobradiça ela faz um movimento de até mais ou menos 90 graus. O nosso vai fazer bem menos, né? Porque ela vai sair aqui de A e vai chegar até a linha. E aí, o que que vai acontecer lá embaixo, né? Lá embaixo a mesma coisa. Eu vou deixar um pedículo aqui, ó. Vou deixar um pedículo aqui. Esse pedículo, ele é inferior, ou seja, ele é randômico. Ele é randômico, ele não é um pedículo axial. E aí vai haver um movimento, né? Eu vou cortar aqui, ó, vou cortar o retalho aqui. Vou cortar o retalho aqui. E aí vai haver esse movimento aqui, ó, um avanço e uma rotação. Para fechar essa ferida operatória, que eu vou colocar de um azul, um verde aqui, ó, para fechar essa ferida operatória aqui. Agora, quem perguntou, quem estava aí, que foi, quem que foi, hein, que teve dificuldade para ver a imagem? Zé Fábio. Zé Fábio, ficou mais claro? Vamos ver? Ficou mais claro na sua cabeça? Ficou mais claro na cabeça da Natália? Ficou mais claro. Ficou mais claro na cabeça de todo mundo como vai funcionar o tubarão? E aí a boquinha, né? Que é essa boquinha que a gente chamou aqui, ó. A boca, ela vai ser fechada pelo focinho e ela vai ser fechada aqui, ó, pela cauda do tubarão, tá? Muito bem, agora tá mais claro pra gente, né? Agora vamos entender o seguinte: se eu tenho esse comprimento aqui, ó, eu vou colocar de branco. Se eu tenho esse comprimento aqui para fechar, eu vou chamar de x, eu tenho que ter aqui mais ou menos x, ó. Porque essa pontinha aqui, ó, ela tem que ficar bem acondicionada aqui quando esse retalho fizer essa rotação. Então, esse é o único ponto de medida que eu tenho que ter aqui. Depois, eu vou traçar um retalho aqui em si. O cuidado que eu tenho que ter nessa parte do VY é traçar para a síntese ficar em cima do sulco nasogeniano do paciente, tá? Então a única medida que eu tenho que ter é essa durante a anatomia do desenho do meu retalho. Então, essa medida aqui de x, ela tem que se assemelhar a essa medida aqui de x. Esse é um cuidado que eu tenho que ter. Um outro cuidado que eu tenho que ter é um cuidado de execução. Então, aqui eu estou diante de pulo de gato, pulo do gato. O que é o cuidado da execução? Quando eu fizer isso aqui, eu tenho que deixar uma trave, eu tenho que cortar essa parte para ganhar a mobilidade desse retalho. E outra coisa, lembra que eu tenho que deixar uma região aqui de pedículo na profundidade, né? Alguém lembra mais ou menos qual que era a razão, a proporção que eu falava no VY? Na aula dentro da nossa plataforma eu falo dessa proporção, hein? Qual que é a proporção desse pedículo aqui? Boa. Então a gente tem que ter aqui mais ou menos um terço, né, desse pedículo, beleza. Então aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Então olha só, eu vou tirar aqui esse retalho, vou deixar um pedículo aqui, vou deixar um pedículo, aqui vai avançar assim, aqui vai avançar assim. Quando eu estiver fazendo a execução desse retalho, o primeiro ponto que eu for dar é esse aqui, ó. Esse é o primeiro ponto, juntar A com a linha. Sabe por quê que esse é o primeiro ponto? Porque ele é um ponto do retalho de rotação. Quando a gente faz retalho de rotação, esse é o primeiro ponto. E depois a gente vai fazendo regrinhas das metades, distribuindo a tensão. Mas aqui eu quero preservar muito bem esse traço aqui da parede do nariz da paciente, ó. Esse traço que divide a parede do sulco nasogeniano aqui da região infraorbital. Então eu vou fazer assim, ó, já que eu quero preservar muito bem essa curvatura, eu vou fazer o primeiro ponto aqui, porque é um retalho de rotação. E o segundo ponto eu vou posicionar muito bem aqui, ó, delimitando o norte aqui, dividindo a parede do nariz com a região infraorbital do paciente. Então esse é o primeiro ponto, esse é o segundo, o resto é história. O resto a gente vai fazer corte e costura, né? Obviamente, troquei. Ah, paciente tremendo, né? Troquei a lâmina, né, gente? Lâmina limpa, pelo amor de Deus, isso é um conceito básico. Troquei a lâmina, fiz anestesia. Ó, vou lá, desenhei todo o meu retalho, né? Vou cortando a paciente com um tremor, né? Relacionado à doença de base.
Mas procedimento tranquilo de ser feito, ó. Vou tranquilo, vou tranquilo. Quem faria esse procedimento aqui, hein? Tem alguém aqui que faria esse procedimento? Se arriscaria em fazer? Ó, boa, Luciano, muito bem. Ó, eu tô olhando ali, ó, eu acho que faria. Ó, Marcelo, faria, Marcelo, você faria sim. Tá escondendo leite. Então, ó, o paciente com os movimentos, né? Os movimentos estereotipados da doença dela. Fiz o desenho, ó, o desenho que a gente marcou, né? Um retalho de avanço, um retalho de rotação. A lâmina, ela serve para a gente delimitar, e eu estou mostrando isso aqui muito bem, ó. Eu delimito a lesão, ó, delimito a lesão, delimitando, né, a lesão, ó. Então, estou delimitando a lesão. Aqui eu estou num plano bem subcutâneo, né? Então, sem aquele risco, olha que bonito, né, o retalho. Sem aquele risco iminente de lesar aqueles vasos mais enjoadinhos, né? Aqui, ó, eu percebi que estava tendo um sangramento maior, eu sei que é o território da lateral nasal, então, obviamente, eu sei que eu teria mais dificuldade de controle de sangramento aqui dessa paciente, né? Depois, ah lá, o que eu falei para vocês, ó, bem onde eu quero preservar aquela junção, né, a transição das subunidades estéticas. Então, eu vou separar aqui, ó, eu vou separar aqui para a gente ganhar mobilidade, tá? Para a gente ganhar mobilidade de rotação, senão ele fica travado. Senão meu retalho de rotação, o focinho do tubarão não anda. Então eu estou liberando aqui, ó, e eu não corto tudo, eu não transecciono tudo, tá? Eu deixo o retalho de tubarão, ele é assim, eu deixo uma parte, até para a parte que vai ficar remanescente aqui, puxar o avanço, tá? Então vocês vão ver que ela vai puxar o avanço. Ó, eu corto só para ganhar mobilidade, tá? Isso aqui é um pulo do gato, tá? Desse retalho. Para ganhar mobilidade. Aí aqui, ó, isso aqui eu quero mostrar para vocês, porque, ó, lá do artigo, vocês vão perceber isso também, ó. Ó, ó, aqui, ó, olha o corte aqui, ó. Estão vendo, ó? Olha o cortezinho aqui, ó, em branco. E aí, quando a gente junta, olha lá, ó. Por que que funciona aquele corte? Olha os observadores, né? Por que que o corte funciona? Porque o corte vai dar essa noção de transição de subunidades estéticas, tá? Uma noção de que parece um 3D, um avançou e outro rodou. Fez movimento conjugado, mas independente, tá? Então é por isso que a gente faz aquele cortezinho. Ganhou mobilidade, ó. Ganhou mobilidade e separou as unidades estéticas. Pulo do gato, pulíssimo do gato, tá? Então, fui lá, cortei, ó, dissequei aquela região, né? Aí agora eu vou dissecar todo o retalho, ó, usando o ganchinho. E aí perceba que a minha mão, ela sempre vai entrar meio que 90 graus nas periferias. Por quê? Eu tenho que preservar ao máximo o pedículo desse retalho, né? E eu falei para vocês que o pedículo, ele é randômico. Então eu quero preservar ao máximo o pedículo desse retalho. Eu não entro angulado para cortar o pedículo, né? Eu entro a 90 graus aqui para preservar esse pedículo na região inferior do retalho. Pessoal, faz um tempão que a gente não abre vaga para a nossa lista de espera, né, de candidatos para mentoria. Eu vou colocar, vou pedir para a Bruna mandar o link aqui da nossa mentoria em cirurgia dermatológica. Quem de fato tiver interesse de participar da nossa mentoria, né? Preencham esse link que a Bruna vai colocar aqui, que eu vou entrar em contato, tá? Eu vou ligar para você, entrar em contato, conhecer o seu perfil, para ver se tem de fato o perfil de estar dentro da nossa mentoria, né? Nossa mentoria é um grupo seleto, né? Quem está aqui sabe que é seleto. Muito bem. Então aqui, pessoal, ó, estou deslocando lá o retalho naquela região da rotação. Então a gente sempre faz o descolamento preservando esse pedículo inferior. A paciente treme mesmo, quem chegou agora, olha lá, ó, sempre a 90 graus, tá? Então eu não entro na profundidade para dissecar o pedículo, eu deixo esse pedículo que ele é muscular, tá? Então eu deixo esse pedículo de origem muscular que é bem vascularizado para garantir uma boa perfusão desse retalho. Então a gente vai descolando, olha o pedículo, ó. A gente vai descolando esse retalho com muita tranquilidade, tá? Então aqui, ó, olha um pedículo muscular aqui, ó. Então esse pedículo está nutrindo o retalho de rotação. Daqui a pouco eu vou descolar do retalho de avanço. Ó,
Aqui é importante, ó. Eu vou, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, Marcelo, tá vendo essa dica aqui, ó? Presta atenção, ó. Eu vou evitar de ir assim para ir assim, ó. Quando eu vou assim, eu preservo a espessura do pedículo. Isso é muito importante. Então eu estou entrando assim, ó. Eu tô preservando a espessura do pedículo. Se eu entro assim, ó, se eu entro assim, eu corto o pedículo. Então eu estreito. Então, ao invés de eu estreitar o pedículo, eu mantenho ele robusto, ó. Então eu vou mantendo ele robusto, cortando nas laterais. Aqui eu tenho que cuidar muito bem desse pedículo, ver muito bem o que eu estou fazendo, enxugar bastante para eu não cortar esse pedículo, senão a gente perde esse retalho. E vocês estão vendo que agora, ó, ele vai fazendo um movimento de rotação, o retalho, olha o retalhozinho já fazendo um movimento de rotação e indo já para a região para fechar. Ó. Olha lá, ó, olha lá, Inayara. Ele já está indo para fechar. Tá vendo que ele está fazendo um movimento natural, tá certo? Então, é um movimento natural. Outra coisa, pedículo, ele tem que ser preservado. Agora, superfície do retalho, ela tem que ser tratada assim como uma rainha. Então, em momento nenhum, eu vou pegar a minha dente de rato e macerar meu flap, né? Então, vocês estão vendo que a minha pinça dente de rato, olha a delicadeza, vai lá na profundidade, ó, lá no subcutâneo para fazer o movimento. Então, hora nenhuma, eu trato mal o meu retalho, tá? Eu trato mal o meu retalho porque senão eu vou ter um resultado estético piorado. Ó, poucos dão essas dicas. Esses detalhes fazem toda a diferença no resultado final. Exatamente, Marcelo, exatamente. Ó, Matheus, por que o pedículo do retalho de rotação precisa ser igual ao do VY? Ô, Ari, o retalho aqui, o retalho de rotação, ele é um retalho muscular. Então, esse retalho muscular, ele vai te garantir boa perfusão para o retalho e boa mobilidade. Pedículos musculares, eles, ao mesmo tempo que permitem boa mobilidade para o retalho, dão boa vascularização, tá? Então, por isso que a gente prefere deixar o pedículo desse retalho randômico, na região inferior, tá? A gente não precisa de tanta movimentação aqui desse retalho, a gente precisa de perfusão, para não perder principalmente a pontinha desse retalho. Então, um pedículo muscular vai muito bem, pela boa vascularização e pela boa mobilidade, tá? Aí, Nayara, esse detalhe eu não aprendi na pós, exatamente. Ó, enfim, depois eu posso mandar para vocês o artigo, tá, gente? De como que foi descrito esse retalho, enfim, existem várias variações, né? Mas enfim, o pedículo ele tem que ser posicionado dessa forma. Olha eu fazendo a dissecção do pedículo aqui do VY, né? E aí, mais uma vez, o VY, ele vai ser dissecado. Então, a gente vai dissecar aqui, ó. A gente tira toda essa região profunda, a gente tira essa região profunda, essa aqui, e a gente vai deixar o pedículo, né, que mais uma vez é um pedículo muscular, mais ou menos nessa região. Vai garantir boa mobilidade, a gente não precisa de tanta mobilidade aqui, e vai garantir boa vascularização do flap do meu retalho. Importantíssimo, olha como está entrando a minha tesoura. A minha tesoura entra quase que paralelo ao pedículo, tá? Então ela não entra para dentro do retalho. Mais uma vez, esse detalhe faz toda a diferença. A tesoura está entrando quase que paralela aqui ao meu pedículo, tá? Para não correr o risco da gente decepar o pedículo e perder vascularização desse meu retalho. Olha que bonito, olha só, olha lá que bonito, olha lá a areia, gordura, ó. Essa imagem é bem linda, olha só, olha que bonito, ó. Olha que pedículo robusto, né, desse retalho de VY. Então, vamos ver, ó, olha o avanço. Deixa eu ver se eu já faço o avanço nele aqui. Ó, você vê que em momento nenhum eu pego na superfície dele, ó. Em momento nenhum eu pego na superfície do retalho. Então a gente vai com muita cautela, tranquilidade, cuidando aqui do paciente, né, da ferida operatória. Por mais que a gente tenha dificuldade, né, técnica aqui por conta do perfil do paciente. Ó, paralelo ao pedículo, eu vou descolando, ó. Estou paralelo, não estou entrando para dentro do pedículo, não estou dissecando ele. Então isso é um detalhe bastante importante, né? Tá dando gastura ver ela tremendo, tadinha? Eu fico bem assim, no dia da cirurgia eu estava tranquila porque eu sei que ela não estava com dor, mas ela, quanto mais demorava, mais ela tremia, né? Isso é ruim demais. Mas enfim, vamos trabalhando, né?
Então a gente foi, fez a dissecção necessária, fizemos a cauterização. Ó, olha que bonito, ó. Olha lá o pedículo todo preservado, tá vendo? Ó, olha que gordura bonita, né, de enxergar. Então a gente está num excelente plano. Olha lá o pedículo da rotação, excelente plano, sem sangramento importante. Olha o retalho movimentando. Olha lá o pedículo mais uma vez, ó. Para quem perguntou, pedículo muscular, tá vendo? Ó? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Pedículo muscular, ó, mostrando para vocês no detalhe, ó. Mostrei o pedículo da rotação. Ó, Marcelo, olha lá o pedículo. Gente, olha só, isso aqui é muito bonito de ver, tá? Olha esse pedículo aqui, ó, bem robusto, né? Irrigando bem essa região do flap do retalho, uma cirurgia muito bem feita, apesar dos pesares, né? E aqui embaixo, ó, um outro pedículo, ó, o pedículo aqui que bonito, ó. Todos são pedículos musculares, tá? Então garantem boa mobilidade e boa vascularização. Então aqui a vascularização necessária para que haja um movimento. Quem lembra do primeiro ponto? Quem lembra do primeiro ponto que a gente tem que dar? Onde que a gente tem que realizar esse primeiro ponto, hein? Ah, aqui, ó, eu não gostei muito da mobilidade, por isso que eu tô dissecando mais, tá? Eu vi que tava um pedículo bem robusto, então eu tô dissecando mais ele aqui, ó. Eu vi que tava um pedículo assim, robusto a ponto de não deixar movimentar, por isso que eu dissequei um pouquinho mais, mas sempre preservar um excelente vascularização, um excelente pedículo. Ó, o primeiro ponto é o A com a linha, né? Então, olha que legal. Tem aluno que fala assim, Matheus, na hora da cirurgia eu lembrei do A com a linha e fui fazendo o raciocínio. E esse é o passo a passo mesmo, né? A gente dá esse primeiro ponto para posicionar o focinho ele já vai fechar um pouquinho, ó. Ó o focinho fechando lá quase que totalmente a região da boquinha do tubarão. E aí, quem lembra o segundo ponto? Onde que é o segundo ponto, hein? Lembra eu falar assim, gente? O segundo ponto, vocês lembram onde que a gente tem que dar? Onde que é, hein? Ó, o segundo ponto é lá em cima, gente, ó. É lá em cima, é em cima de onde eu cortei, na junção ali da parede com essa região de transição do sulco nasogeniano. Olha só que bonito, olha que linda essa cirurgia, né? Então, procedimento tranquilo de fazer, é um procedimento bem pensado, bem indicado, um retalho muito bonito de fazer. E aí você vai me perguntar assim, nossa, Matheus, mas o retalho lá, o retalho da rotação, ele andou, mas ele poderia ter andado mais. Sim, essa pontinha aqui, ó, poderia ter juntado aqui, sem problema nenhum. Aqui eu estou usando 6, tá? Nylon 6. Mas, ó, o que que eu quero dizer para vocês? Ó, o VY, ele vai ter o lugar dele. Então, essa pontinha aqui, ó, que eu vou chamar de C, ela vai chegar aqui até no selinho e vai fechar a ferida operatória, reconstruindo o sulco da nossa paciente aqui, certo? Então, vamos lá? Ó, o segundo ponto é o segundo ponto estratégico aqui dessa ferida operatória para posicionar a casa, botar ordem na casa. Depois, como é um retalho de rotação, eu já falei sobre isso, a gente vai distribuindo tensões. Então, eu vou distribuindo tensões fazendo regra das metades aqui, tá? Então, eu vou fazendo regra das metades, ó. Vocês vão ver que eu vou distribuindo bem a tensão. Enquanto isso, a nossa paciente não para de tremer, tadinha. E a gente vai conversando, põe música, paciente, explicando para a paciente que já está acabando, né? Dando os pontinhos ali. Aí eu vou falando assim, ó, agora eu estou confeccionando um mosquitinho. Tem uns mosquitinhos aqui para fechar a ferida operatória, enfim. Muito bem. Então a gente vai indo, ó, fechando a ferida, redistribuindo toda a tensão. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô achando que tá ficando top. Tô achando top demais. E Nayara, eu não quis fazer ponto interno. Sabe por que que eu não quis? Eu queria fazer a cirurgia mais rápida, tá? Você poderia fazer ponto interno aqui, só que tava tudo sem tensão. Tanto que eu usei um nylon 6, tá? Então eu fui rápido. Fui rápido aqui usando um nylon 6 nessa paciente. Não me preocupei em fazer ponto interno, exatamente porque estava demorando. Então eu falei assim: ah, gente, eu vou já fazer esse procedimento com nylon, ser o mais rápido aqui que eu posso, né, para executar o procedimento o mais breve possível, tá certo? Bom, pessoal, tem alguém aqui que é a primeira vez que está dentro da nossa sala de cirurgia? Olha o VY chegando, né? Aí a gente vai lá, posiciona o VY, ó. Olha que lindo. A gente percebe uma outra coisa, o retalho ele fica edemaciado, né? Então tem edema aqui nesse retalho, tem sangramento, né? Obviamente, essa é uma região que sangra muito. Então a gente vê a mobilização do retalho aqui
ele mais túrgido, né? A expressão correta é túrgida, então ela tem turgidez. Ô Lopes, seja bem-vindo. Alguém aí pode dar as boas-vindas para o Lopes? Eu quero te agradecer pela presença, Lopes. Meu nome é Matheus e aqui a gente ensina quem trabalha com cirurgia dermatológica a ter segurança para fazer esses procedimentos aqui, Lopes. A Bruna mandou o link da nossa mentoria. Eu não sei se você tem interesse, mas se você tiver interesse, Lopes, você preenche aí, tá? Muito bem. Aí é o link, Lopes. Ó, o Davi, primeira. Ó, o Davi é a primeira vez. Eu acho que o Davi é a primeira vez, tá? Essa está em todas. Boa, valeu a pena, pessoal. Aí, ó, tá vendo? Depois alguém fala com o Lopes aí, o que que acha da mentoria, enfim. Bom, mas o Davi é a primeira vez dele. Ele entrou no cirurgia dermatológica do dia a dia hoje, né? Seja bem-vindo aí, Davi. Você pode confiar em todo mundo, menos nesse Dr. Lopes, tá? Tô brincando. Tô brincando, Lopes. Muito bem. Então, olha só. Pessoal, percebam a delicadeza dos pontos, né? Então, tá vendo aquela incisão que eu dei para manter a linha de transição das subunidades estéticas? Olha ela preservada. Ó, aqui eu quero mostrar para vocês que eu sou amigo do SUS. Eu sou amigo do SUS. Olha lá o pontinho, ó. Ó, o pontinho do amigo do SUS. Você passa o ponto, aí você pega a agulha com dente de rato. Ó, olha as voltinhas. Ó a voltinha do amigo do SUS, economizando ponto. Será que vai dar certo? Ó. Deu certo. Ainda dá para fazer uns 3 pontos ali, né, Alessandro? Você sabe muito bem disso, né? Dá para fazer um donut e uma roldana ali, pelo menos que esse restinho de fio, né? Muito bem. Pessoal, ó, alguém perguntou aqui o objetivo principal. Exato. Alguém perguntou aqui, quem ainda não faz retalho pode entrar na mentoria? Isso, exatamente. Ó, nem vou falar da mentoria, não. Vocês aí que pode falar. Então, pessoal, dando os pontos bem tranquilos em relação à ferida operatória. Ó, uma coisa, e Nayara, uma coisa que a gente já falou na mentoria que eu quero endossar aqui com vocês. Estão vendo que o nó, ele não fica em cima do retalho? O nó não fica em cima do retalho, vocês estão vendo isso? O nó, ele fica periférico. O nó, ele fica na região da pele normal, porque ele é um ponto de isquemia. O que que eu quero? Eu quero que o meu retalho fique bem feito. Então, o nó, eu tiro ele da rampa do retalho, tá? Muito bem. Ó, o Alessandro, eu economizo fio até as últimas, exatamente, eu também. Então aqui, pessoal, ó, fiz a sutura, né? Fui fazendo a sutura. Olha o VY chegando. Olha o VY chegando e fechando a boquinha do tubarão, ó. Gente, olha que bonito, né? Quem achou bonito aqui essa cirurgia? Quem gostou? Quem gostou? Essa cirurgia é linda, tá? Ela é lindíssima, é muito bem feita. Se alguém falar assim, não, vamos fazer uma pequena cirurgia, eu já fico cabelo em pé com esse procedimento, tá? Porque isso aqui é desvalorizar muito o profissional. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, são pouquíssimos profissionais que fazem esse procedimento, tá? Pouquíssimos profissionais que fazem. Então você que faz, valoriza a sua mão de obra, valoriza o que você faz. Bate no peito e fala assim: não, eu resolvo esse problema, eu trato a lesão, tiro a lesão guiado por dermatoscopia, tem as limitações, obviamente, faço a reconstrução, reconstruo no detalhe, e olha só, olha o resultado, né? Então, o que que a gente tem aqui? Nós temos o seguinte: nós avançamos um retalho de VY e a gente rodou um retalho de rotação, ambos com o pedículo aqui, ó, na região inferior, região randômica, né? Olha lá a outra parte aqui, ó, não operei não, viu? Aquela lá vai ficar para depois. Paciente com muita dificuldade, né, de ficar quietinha, então eu não quis operar. A Paula também entrou recentemente no cirurgia dermatológica do dia a dia, tá? Dê boas-vindas aí a Paula. Ó, que passe um anjo, diga amém. O Lopes é só semérito do CCD. Aqui na minha região dizemos que essa cirurgia separa os guris dos homens, ou as gurias das mulheres, exatamente, é isso mesmo. E ó, o medo nosso aqui, né, gente, é gerar assimetria, né? Ah, Júlio, perfeito. Resultado estético a longo prazo ficará melhor que o bilobado. Exato, porque manteve a linha de retração da asa com a lateral. Mantém, exato, aqui manteve as subunidades anatômicas, né? Então aqui, pessoal, olha que lindo, né? Quando a gente termina o procedimento, a gente vê que o retalho está bem perfundido. Isso é sinal de que nós fizemos um procedimento bem feito. Olha que bonito. E aí eu quero mostrar para vocês a bonitinha. Olha a bonitinha aqui, né? Então, olha que lindo, olha que retalho lindo que chegou para a gente com 7 dias de pós-operatório.
tão lindo que essa paciente, você não está entendendo, ela fez propaganda de mim, da Bruna, para a cidade inteira, tá? Ela é de uma cidade vizinha, fez propaganda da gente para a cidade inteira. E aí, brincando com ela, né, conversando com ela, o que que a gente ganhou dela? Um sorriso. Aí pagou toda a nossa cirurgia, né? Então isso aqui, gente, na verdade, paga tudo que a gente faz, tá? Isso aqui para nós traz uma satisfação muito grande. Isso traz uma sensação de ser útil, uma sensação de ser médico, de curar as pessoas, devolver dignidade, restaurar, né? Então, assim, cirurgia dermatológica, gente, é isso aqui, tá? É isso aqui. É ser útil para o próximo, é aplicar o que a gente tem de melhor, é valorizar o nosso trabalho. Essa paciente ficou extremamente feliz, tá certo? Então a gente também ficou. Eu fiquei com medo de ter alguma retração nasal, assimetria, mas ó, nada de assimetria das narinas, nada de retração. Então, um resultado estético fantástico. Bora tirar os pontos? Com 14 dias nós tiramos os pontos. Olha só. Quanto de necrose que esse retalho teve? Quanto de necrose? Zero de necrose, tá? Isso quer dizer que nós tivemos uma boa técnica, nós guardamos, né, os princípios da cirurgia dermatológica junto com cirurgia plástica, preservando as subunidades aqui da paciente, sem retrair essa região. Aqui, ó, vocês podem ver que o VY avançou e na pontinha eu fiz um ponto contínuo. Aqui eu fiz os mosquitinhos que eu falei para vocês, né? O primeiro ponto ele foi feito aqui, o segundo, ó, primeiro ponto foi feito aqui, o segundo ponto foi feito aqui, depois corte e costura, tá? Então corte e costura. Ó, o segredo está no corte entre o avanço e a rotação. Encaixe estético. Exato, exato. Alessandro, pulo do gato. Pulo do gato. O pulo do gato é a preservação disso aqui, ó, tá? Então a gente preserva para ganhar a rotação e para que esse avanço, esse retalho de avanço chegue, tá? E aí, lembrar que o primeiro ponto é aqui, o segundo ponto é aqui, que é a região que a gente vai ancorar essas duas junções. Se tivesse tipo necrose, tratamento, se tivesse necrose, a gente ia tratar a necrose depois, tá? Então, se tivesse necrose, sem problema, a gente trataria a necrose aqui. Quem nunca teve necrose, que atire a primeira pedra, né? E aí, gente, depois que tiramos os pontos, olha que lindo que ficou a nossa cirurgia. Essa paciente ficou curada desse CBC, pequeno CBC, numa área côncava, numa área de desafio, numa área de 3 subunidades estéticas, uma dessas áreas, inclusive, é a asa do nariz, né? Paciente extremamente feliz. Muito bem, pessoal. Ó, o link da mentoria está aí para vocês. Feliz aquele que transfere o que sabe, ensina o que aprende. É Paulo Freire, né? Acho que é Paulo Freire isso aí. Eu acho que é, hein? Muito bem. Então, pessoal, fico muito feliz. Quem nos conhece aqui, né, conhece eu e a Bruna, sabe do amor que nós temos ao Clube Cirurgia Dermatológica, ao ensino, né, a levar a cirurgia dermatológica de qualidade, de forma acessível para você que é dermatologista, para você que trabalha com dermatologia, porque é nisso que nós acreditamos, tá? A gente acredita nisso. E a gente transfere para o CCD os nossos valores, né, a visão que nós temos, inclusive da medicina, e a gente é muito grato aí, grato a Deus e grato a todos que têm confiado no nosso trabalho. Temos o link aí da nossa. Ó, coloca a imagem para printar. Eu vou colocar a imagem aqui, hein? Muito bom, boa, boa. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês tirarem print para colocarem no Instagram e marcarem a gente. Marca a gente para mais colegas terem a oportunidade de estar com a gente e, enfim, de estar junto de nós nessa caminhada. Aí, Alessandro, pode marcar. Ó, na minha ida ao hands-on, quero fazer um desse. Vai, vamos torcer para aparecer. Se aparecer, você faz, Tásia. Tava pensando isso, Nayara. Olha, Nayara, vocês estão demais. Já quero fazer um tubarão. Um tubarão. Muito bem. Boa, obrigado, pessoal. Obrigado. Bom, pessoal, então é isso. Ah, sabe o que você vai fazer, Alessandro? Marca esse aqui, ó. Esse aqui tá mais bonito, né? Esse aqui tá mais bonito para tirar um print. Então, cirurgia dermatológica mora nos detalhes e cada um dos detalhes, eles são extremamente importantes, né? Ó, a Bruna falou para eu escrever. Dá para entender, né, gente? Muito bem. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos.
Gabriela e Jaque aí estão no nosso próximo hands-on, que vai acontecer dia 25 e dia 26 de outubro, aqui em Uberlândia, né? A gente já tem 12 ou 14 pacientes para operar. Eu costumo dizer que são 12 ou 14 passarinhos para a gente cuidar, tá? Então a gente se vê aí. Ó, semana que vem tem mais. E na quinta-feira nós temos o encontro da nossa mentoria. Valeu, um abraço.